Quando ele afundou tudo, gritei de emoção e pedi mais. A sensação era indescritível, uma mistura de calor, pressão e uma pontada de dor deliciosa. Meus músculos tremiam. Minhas mãos agarravam com força, e cada estocada me levava mais perto de um êxtase que eu nunca imaginei alcançar. Juro, eu estava à beira de perder o controle, o suor escorria pelo meu rosto e eu mal conseguia respirar. E acreditem, aquilo era só o começo. O que ele me pediu para fazer depois me deixou completamente exausta, mas com uma sensação de realização que nunca tinha experimentado. Vocês conseguem imaginar a intensidade daquilo? O que você faria se estivesse no meu lugar, sentindo aquela força bruta, aquela energia pulsante? Deixa o like se você já sentiu esse tipo de calor, essa entrega total, essa mistura de medo e prazer. Preciso contar tudo o que aconteceu naquele dia. Vocês precisam entender o que me levou àquela situação. Cresci numa fazenda simples, no interior de Minas. A vida era dura, o trabalho era pesado, mas a gente aprendia a valorizar cada conquista, cada gota de suor derramada. Minha avó sempre dizia: "Filha, a vida é como amassar pão. Tem que sovar bastante, colocar a mão na massa sem medo, para depois sentir o cheirinho gostoso do resultado." E eu, desde pequena, aprendi a colocar a mão na massa, literalmente. Ajudava meu pai na roça, cuidava dos animais e não tinha tempo para frescura. Minhas mãos calejadas eram a prova da minha dedicação, da minha força. Mas naquele dia, eu estava diante de um desafio diferente de tudo que já tinha enfrentado. Era uma situação que exigia não só força física, mas também muita paciência, precisão e, acima de tudo, coragem para encarar o desconhecido. O sol castigava, a terra estava seca e dura, e eu sentia o peso da responsabilidade nos meus ombros. Olhei para o céu, respirei fundo e pensei: vamos lá, é agora ou nunca. Aquele ano, a colheita do café prometia ser farta. Os pés carregados de frutos vermelhos anunciavam um lucro que há tempos não víamos. Mas havia um problema, um nó na garganta que me impedia de comemorar plenamente. Nosso velho pilão de madeira, responsável por descascar os grãos, estava ruindo. Cada golpe, cada afundada do pilão era acompanhada por um rangido sinistro, prenúncio de uma quebra iminente. E sem o pilão, a colheita inteira estaria comprometida. A angústia me corroía por dentro. Passava noites em claro imaginando aquela montanha de café se perdendo, o suor do meu pai escorrendo em vão, a frustração estampada no rosto da minha família. Meu pai, com a sabedoria de quem plantou e colheu por décadas, decidiu que era hora de investir em um novo pilão, um de ferro, resistente, capaz de aguentar o tranco daquela colheita abundante e de muitas outras que viriam. Mas o preço? O preço. Era uma quantia considerável, quase todas as nossas economias. Afundar tudo em um único investimento, como dizia meu pai, era um risco enorme. Eu sentia um frio na barriga só de pensar na possibilidade de dar errado, de perdermos tudo o que havíamos conquistado com tanto esforço. A pressão era imensa, como se aquele pilão de ferro pesasse toneladas sobre os meus ombros. A cada conversa sobre o assunto, a cada novo cálculo, a sensação de aperto no peito aumentava. Eu me perguntava: será que valia a pena arriscar tudo? Será que conseguiríamos suportar o peso daquela decisão? Você já sentiu esse tipo de angústia, essa incerteza que te paralisa, te consome por dentro? Deixa o like se você já se viu diante de uma escolha difícil, daquelas que podem mudar completamente o rumo da sua vida. A história do pilão estava apenas começando, e eu precisava compartilhar com vocês a montanha-russa de emoções que vivi naquele período. A busca pelo pilão perfeito se tornou uma saga. Viajamos para a cidade mais próxima. Uma jornada longa e poeirenta que parecia intensificar a cada solavanco da carroça a importância daquela missão. Entramos na primeira loja e meus olhos percorreram as prateleiras, analisando cada pilão com a atenção de um ourives, examinando uma pedra preciosa. O primeiro que me chamou a atenção era robusto, imponente, com um cabo de madeira polida que parecia se encaixar perfeitamente na minha mão. Mas ao segurá-lo, senti que algo não estava certo. Ele era pesado demais, desengonçado, e eu sabia que não conseguiria manejá-lo com a precisão que o trabalho exigia. "Não, esse não serve", eu disse ao vendedor, sentindo uma pontada de frustração. Ele me olhou com um sorriso amarelo, provavelmente achando que eu era uma mocinha fresca, incapaz de lidar com a rudeza de um pilão de ferro. Mas eu não me deixei abalar. Aquele pilão não era o que eu procurava. Eu precisava de algo mais, equilibrado, que me permitisse sentir o peso do metal sem me esmagar. Na loja seguinte, encontrei um pilão menor, mais esguio, com um cabo mais fino. Talvez esse sirva, pensei, sentindo uma pequena faísca de esperança.
Mas ao testá-lo, percebi que ele era leve demais, superficial, como se não fosse capaz de penetrar na casca dura dos grãos de café. A sensação era de incompletude, como se faltasse algo essencial. Não, esse também não é o ideal, murmurei, sentindo a frustração crescer dentro de mim. O vendedor, um homem corpulento com bigode farto, me lançou um olhar de impaciência. Menina, você está procurando um pilão ou um marido? Ele perguntou com um tom de deboche. Engoli em seco, ignorando a provocação. Eu não estava ali para brincadeiras, eu estava em uma missão. A busca continuou por horas, cada tentativa frustrada intensificando a minha angústia. Um pilão era muito grosso, outro muito fino. Um terceiro tinha o cabo curto demais. Outro, o metal áspero e irregular. A cada pilão que eu analisava, a sensação de que ele não ia fundo o suficiente, era muito fino, ou não tinha a pegada certa, me corroía por dentro. O sol já se punha quando entramos na última loja, minhas esperanças quase esgotadas. Eu já estava quase desistindo, pensando que talvez tivéssemos que nos contentar com o nosso velho pilão rachado, quando meus olhos pousaram sobre ele. Era um pilão de ferro fundido, escuro e reluzente, com um cabo de madeira maciça que parecia ter sido esculpido para as minhas mãos. Ao segurá-lo, senti um arrepio percorrer meu corpo. Era perfeito. O peso ideal, o equilíbrio perfeito, a textura firme e suave ao mesmo tempo. Era como se ele tivesse sido feito sob medida para mim. É esse! Exclamei, sentindo um alívio imenso me invadir. Finalmente, após horas de busca, eu havia encontrado o pilão perfeito. Você consegue imaginar a sensação? Aquele misto de exaustão, satisfação e uma pitada de excitação? Deixa o like se você já sentiu a alegria de encontrar exatamente o que procurava, após uma longa e árdua jornada. Mal podia esperar para levá-lo para casa e começar a trabalhar. O sol já se punha, pintando o céu com tons de laranja e rosa, quando finalmente o encontramos. Na última loja da cidade, quase escondida entre pilhas de ferramentas e utensílios de ferro, estava ele, o pilão perfeito. Era de ferro fundido, pesado e sólido, com uma superfície lisa e escura que refletia a luz fraca do interior da loja. O cabo, de madeira maciça e polida, parecia se encaixar perfeitamente na minha mão, como se tivesse sido feito sob medida. Ao segurá-lo, senti um arrepio percorrer meu corpo, uma onda de calor que subiu do meu ventre até o peito. Era a ferramenta ideal, a resposta para todas as minhas preces. O peso era considerável, exatamente o necessário para amassar os grãos de café com firmeza, sem exigir um esforço descomunal. Rodei o pilão com as mãos, sentindo a textura fria e lisa do metal, robustez da madeira. O tamanho era ideal, nem muito grande, nem muito pequeno, perfeito para o ritmo que eu pretendia imprimir ao trabalho. Imaginei-o afundando nos grãos, triturando-os com precisão, liberando todo o aroma e sabor que a terra havia lhes concedido. Meu coração disparou. Uma mistura de ansiedade e excitação me dominou. Eu mal podia esperar para testá-lo, para sentir a força do metal contra a madeira, a pressão, o calor da transformação. É esse, eu disse ao meu pai, com a voz embargada pela emoção. Ele sorriu, um sorriso largo e sincero que iluminou seu rosto cansado. Sabia que encontraríamos o pilão certo, ele respondeu, apertando minha mão com carinho. Naquele momento, eu sabia que havíamos encontrado mais do que um simples utensílio de cozinha. Havia encontrado a ferramenta que nos ajudaria a superar aquele desafio, a concretizar nossos sonhos, a garantir o futuro da nossa família. Aquele pilão, tão sólido e imponente, representava a nossa força, a nossa perseverança, a nossa esperança. E eu estava pronta para usá-lo com toda a minha energia, com toda a minha paixão. Você já sentiu essa emoção, essa certeza de que encontrou a ferramenta certa para o trabalho? A peça que faltava para completar o quebra-cabeça? Deixe o like se você já experimentou essa sensação de alívio, de plenitude, de saber que está no caminho certo. O primeiro dia com o pilão novo amanheceu claro e promissor. O sol nascia, pintando o céu com tons dourados, e eu já estava a postos, ansiosa para colocar a mão na massa, ou melhor, no café. A pilha de grãos recém-colhidos, vermelhos e brilhantes, parecia me provocar, me desafiar a dar o meu melhor. Respirei fundo. Segurei firme o cabo de madeira do pilão, sentindo a textura lisa e macia sob meus dedos, e comecei o trabalho. No início, os movimentos eram hesitantes, como se eu estivesse reaprendendo a usar meu próprio corpo. O peso do pilão, antes tão desejado, agora parecia uma força estranha que eu precisava domar, controlar. Mas aos poucos, a cada golpe, a cada afundada do pilão no pilão de madeira,
eu fui encontrando o ritmo, a cadência perfeita. O metal penetrava nos grãos com precisão cirúrgica, esmagando as cascas com uma força suave, liberando o aroma intenso do café puro. O som do pilão contra a madeira, antes um rangido agoniante, agora era uma música, um mantra que me acompanhava naquele ritual de transformação. O suor escorria pelo meu rosto, molhando minha camisa, mas eu não me importava. Cada gota era um testemunho do meu esforço, da minha dedicação. A cada grão descascado, eu sentia uma onda de satisfação me invadir, uma sensação de dever cumprido. E a cada nova leva de café que eu despejava no pilão, uma vontade incontrolável de pedir mais me dominava. Mais café, mais trabalho, mais daquela sensação inebriante de estar produzindo algo valioso, algo que alimentaria minha família, que traria conforto e segurança para o nosso lar. O pilão, antes um objeto inanimado, agora parecia uma extensão do meu próprio corpo, uma ferramenta que me permitia expressar minha força, minha resiliência, minha paixão pelo trabalho. E a cada afundada, a cada gemido do metal contra a madeira, eu sentia uma conexão profunda com a terra, com a natureza, com a minha própria essência. Horas se passaram, o sol já se punha no horizonte e eu finalmente terminei o trabalho. Exausta, mas feliz, contemplei a montanha de grãos descascados, prontos para serem torrados e moídos. Um sorriso largo se abriu no meu rosto, e lágrimas de alívio e felicidade rolaram pelo meu rosto cansado. Aquele pilão, que antes representava um peso, uma angústia, agora era um símbolo de conquista, de superação. Ele havia me ensinado que a verdadeira força não está apenas nos músculos, mas também na perseverança, na dedicação, na capacidade de transformar desafios em oportunidades. A sensação era indescritível. Ver aqueles grãos de café, agora limpos e brilhantes, prontos para a próxima etapa, encheu meu coração de uma alegria imensa. Cada grão representava uma gota de suor, uma noite sem dormir, uma preocupação a menos. Lembrei-me das minhas mãos doloridas, do peso do pilão, do calor sufocante daqueles dias de trabalho intenso. E naquele momento, tudo pareceu valer a pena. Aquele pilão de ferro, que antes representava um fardo, um risco, agora simbolizava a nossa vitória. Ele havia cumprido sua promessa, nos ajudando a transformar a colheita abundante em realidade. O investimento, que a princípio me causou tanta angústia, agora se mostrava a decisão mais acertada. Aquele afundar tudo do meu pai, que me tirava o sono, agora me trazia uma paz profunda. Olhei para o meu pai, seu rosto marcado pelo sol e pelo tempo, e vi um brilho de orgulho em seus olhos. Ele também sabia que havíamos vencido. Juntos havíamos superado mais um obstáculo, mais uma prova de fogo. Aquele pilão, tão simples em sua forma, havia se tornado um símbolo da nossa união, da nossa força, da nossa capacidade de transformar sonhos em realidade. As lágrimas que rolavam pelo meu rosto não eram de tristeza, mas de alívio, de gratidão, de pura felicidade. A colheita estava garantida, o futuro da nossa família estava assegurado. E tudo graças àquele pilão, aquele investimento que quase nos levou à ruína, mas que no final nos presenteou com a mais doce das vitórias. Aquele pilão me ensinou que às vezes é preciso arriscar tudo para conquistar o que realmente importa. Que a verdadeira força não está em evitar os desafios, mas em enfrentá-los, de cabeça erguida, com coragem e determinação. E que no final das contas, a recompensa por todo o esforço é muito maior do que qualquer medo, qualquer dúvida, qualquer sacrifício. A poeira assentou, o suor secou e o cansaço deu lugar a uma profunda satisfação. Aquele pilão, testemunha silenciosa da minha luta, agora reluzia sob o luar, como um troféu conquistado a duras penas. A lembrança do peso em minhas mãos, da pressão contra os grãos, da exaustão que me dominava, tudo se transformava em orgulho. Lembro-me das palavras do meu avô, ditas tantas vezes à beira do fogão a lenha. Quem não arrisca, não petisca. Ele, com sua sabedoria simples e profunda, sabia que a vida era feita de escolhas, de desafios, de momentos em que precisamos apostar todas as nossas fichas para alcançar algo maior. E naquele momento, olhando para o resultado do meu trabalho, eu entendi a verdadeira essência daquela lição. Investir naquele pilão, afundar tudo, como meu pai dizia, foi um ato de coragem, uma demonstração de fé no nosso trabalho, na nossa capacidade de superar as dificuldades. E a colheita farta, os grãos de café brilhando sob o sol,
eram a prova de que a coragem, aliada ao trabalho duro, sempre traz recompensas. Aquele pilão não era apenas uma ferramenta, era um símbolo da nossa perseverança, da nossa fé, da nossa capacidade de transformar sonhos em realidade. Ele me ensinou que o verdadeiro sucesso não está em evitar os riscos, mas em calculá-los com sabedoria, em investir nas ferramentas certas e em trabalhar com dedicação e paixão para alcançar nossos objetivos. E a cada novo desafio que a vida me apresentar, a cada nova montanha que eu precisar escalar, a lembrança daquele pilão, daquela colheita, daquelas palavras do meu avô, será a minha bússola, o meu combustível, a minha inspiração. Lembrem-se, a verdadeira força não está em nunca cair, mas em quantas vezes você consegue se levantar, aprender com as quedas e seguir em frente, com mais coragem e determinação. Se você gostou dessa história, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para não perder os próximos causos. E nunca se esqueçam, quem não arrisca, não petisca. A colheita foi um sucesso. Uma fartura que há tempos não víamos. E com o pilão novo, tudo fluiu com uma leveza que me emocionava. A cada grão descascado, eu sentia uma gratidão imensa por aquela ferramenta, por aquele investimento que meu pai teve a coragem de fazer. E quando o último grão foi processado, quando o sol já se escondia atrás das montanhas, declaramos o fim da colheita. Um suspiro coletivo de alívio e alegria ecoou pela fazenda. Era hora de celebrar. Preparamos um banquete com tudo o que tínhamos direito: galinha caipira, leitoa assada, arroz com pequi, feijão tropeiro e, claro, muito café fresquinho, feito com os grãos que havíamos colhido com tanto suor. A mesa, posta no meio do terreiro, sob a luz do luar, reunia toda a família. Meus pais, meus irmãos, meus avós, tios, primos, todos reunidos para compartilhar a alegria daquela conquista. O pilão, limpo e reluzente, ocupava um lugar de destaque na mesa, como um convidado de honra. Ele era o símbolo da nossa vitória, da nossa união, da nossa capacidade de superar os desafios. Meu pai, com a voz embargada pela emoção, ergueu uma taça de vinho e fez um brinde. À nossa família, à nossa terra e ao nosso pilão, que nos ajudou a transformar sonhos em realidade. Todos aplaudiram, e eu senti uma lágrima rolar pelo meu rosto. Naquele momento, eu entendi o verdadeiro significado da palavra família. Era estar unido nos momentos difíceis, compartilhar as angústias e as incertezas, e celebrar juntos as conquistas, os frutos do nosso trabalho. O pilão, que antes representava um peso, uma preocupação, agora era um símbolo de união, de esperança, de um futuro promissor. E a cada gole de café, a cada garfada daquela comida deliciosa, eu sentia a força daquela união, a certeza de que juntos poderíamos superar qualquer obstáculo. A festa durou a noite inteira, com muita música, dança e histórias. E no centro de tudo, o pilão, silencioso e imponente, testemunhava a nossa alegria, a nossa gratidão, a nossa força. Ele era a prova de que, com trabalho duro, dedicação e união, podemos alcançar qualquer objetivo, transformar qualquer sonho em realidade. A poeira baixou, a música silenciou e a fazenda voltou à sua rotina tranquila. Mas algo havia mudado. Aquele pilão, agora parte integrante da nossa vida, nos lembrava a cada manhã da importância da união, da perseverança e da coragem para afundar tudo em busca dos nossos sonhos. Ele se tornou mais do que uma ferramenta, um símbolo da nossa história, da nossa força. E a cada xícara de café, sentíamos o sabor da vitória, o gosto doce da recompensa pelo nosso trabalho. A vida no campo continuava com seus desafios diários, mas agora tínhamos a certeza de que, juntos, poderíamos superar qualquer obstáculo. Aquele pilão, testemunha silenciosa das nossas lutas e conquistas, nos inspirava a seguir em frente, a acreditar no nosso potencial, a nunca desistir dos nossos sonhos. E a cada olhar para ele, lembrávamos da lição mais valiosa de todas. A verdadeira força está em nossa capacidade de nos unir, de nos apoiar, de lutar juntos pelos nossos objetivos. Afinal, a vida, assim como a colheita do café, é um ciclo de trabalho árduo, dedicação e, finalmente, a doce recompensa da vitória compartilhada. Se você se emocionou com essa história, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para acompanhar os próximos causos. E lembre-se, às vezes é preciso afundar tudo para colher os melhores frutos.